Meu irmão, se liga. Quando Jesus diz que somos o sal da terra, que somos a luz do mundo, ele tá falando disso aqui, ó. Lá em Jeremias, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Dei uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças, para ver se achar alguém, se há alguma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Nossa, você tá vendo aí o peso que uma pessoa tem sobre uma cidade. Deus disse assim, ó: se tu achar alguma pessoa que é justa, que esteja praticando, né, a justiça, eu perdoarei a cidade. Ou seja, Deus estava dizendo que ia perdoar a cidade por causa dessa pessoa. Aliás, podia ser mais de uma, né? Mas se tivesse um, ele diz assim, ó: se achar alguém, podia ser uma, podia ser mais de um. Mas pra tu ver, qual é o peso? Então pensa comigo na importância que tu tem como cristão, na importância que Deus te dá como cristão, na importância que Deus dá pra você, você que pratica a verdade, você que pratica a justiça, que anda conforme a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a única, ela é a justiça, sabe? Eu não tô falando que pra você ser juiz, pra você ser um promotor, não tô falando de uma profissão terrena, tô falando daquilo, de uma justiça que vem do alto. Da justiça que vem do alto todo mundo consegue ser, entendeu? Não tô dizendo que você tem que dizer, fulano tá certo, fulano tá errado, fulano tem que ter essa sentença. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que você pode ser luz do mundo, pode ser sal da terra, fazendo a coisa certa, fazendo o que Deus se agrada. Entendeu? Vivendo conforme a palavra de Deus, seguindo a Jesus. Então isso é ser um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão é dizer não para aquilo que afasta de Deus. O verdadeiro cristão é dizer não para prática mundana, para aquilo que é do mundo, para aquilo que é passageiro. Sabe, eu sei que muitas coisas que são passageiras não é errado, mas sabemos bem, e está bem evidente que há coisas que não nos acrescentam nada, que não nos edificam. Então tudo aquilo que não edificar, a gente pode desconsiderar. A gente pode desconsiderar ou analisar se realmente precisamos daquilo para nossa vida. Tudo que a gente vier fazer, seja com um propósito, porque a nossa vida é curta. Nossa vida é passageira. Muita gente diz assim, sua vida é curta, viva, seja feliz. Exatamente por isso. Porque a nossa vida é curta, porque a gente tem que ser feliz, que a gente tem que fazer o que é certo, porque se a gente fazer o que é errado, nós iremos colher, iremos ter consequências ruins. Então essas consequências que vai tirar a nossa felicidade, que vai tirar a nossa paz. E se você crer em Jesus, por favor, acredite na palavra dele, porque na palavra dele diz que ele é o verdadeiro caminho. E seguir a Jesus não é fácil. Seguir a Jesus nos custará muita coisa. Teremos momentos de aflições, mas com Jesus sempre teremos bom ânimo, sempre teremos a paz que excede todo entendimento, que só o Espírito de Deus pode nos dar,
que Jesus deixou para nós, que é o Espírito Santo. Então, não desista. Não desista. Se tu é cristão, não desista. Se tu ainda não é cristão, eu não sei o que é que tu tá esperando. Mas esse vídeo aqui é principalmente voltado para quem já é cristão, para que não desista, para que você reconheça o peso que você tem diante dos céus, né? A importância que você tem para o céu. Você é importante demais para o céu. Por causa de você, se Deus tiver de destruir toda a nação, vamos supor, se Deus ele tiver para destruir o Brasil, por sua causa, se você for temente a Deus, se você andar conforme a justiça, Deus ele vai salvar a nação. Esse versículo que eu li de Jeremias, do profeta Jeremias, foi uma revelação que Deus deu. A revelação que Deus deu que Jerusalém seria destruída. Deus amava Jerusalém. Jerusalém foi uma nação escolhida por Deus para que pessoas justas, para que os seus servos habitassem naquela nação. Mas todo mundo se desviou, todo mundo deixou de acreditar, todo mundo endureceu o coração para Deus, não aceitou a Deus. E o que aconteceu? Que foi destruída porque não se achou uma alma vivente naquela nação que Deus pudesse dizer, por causa dela eu não vou destruir a nação, porque ela ainda tá aí. Então, se houvesse pelo menos uma pessoa que praticasse a justiça, ainda teria esperança para aquela nação, porque através dela Deus iria iluminar a nação, porque Jesus falou que nós somos a luz. Então, se tu é a luz, por onde tu andar, tu vai fazer a diferença. Se tu tiver um ambiente que tiver escuridão, tu vai trazer a luz para aquele ambiente. Ou seja, se tu tiver um ambiente onde as pessoas são corruptas, você vai fazer a diferença e vai fazer o que é certo. E vai mostrar para aquelas pessoas que o certo é o melhor a se fazer, que o certo é a melhor decisão a se tomar. Tu vai mostrar para aquela nação que tu é o sal da terra. Ou seja, para onde tu for, que as pessoas estejam infelizes, tu vai mostrar que tu é feliz. Que tu é feliz um pouco, né, de forma material, digamos assim, caso você tenha pouco, né? Se você tiver muito também não é problema. Mas você vai mostrar que através da sua humildade, né, independente se você tem muito ou pouco, através da sua humildade, através do seu caráter de Cristo, através do seu amor, você pode transmitir Jesus, você pode transmitir a Deus. E você vai mostrar que aquelas pessoas que não têm caráter, que não têm um bom caráter, que não são humildes, que o que elas estão fazendo não é correto e não traz paz, não traz felicidade. Então, você vai trazer sabor, você vai mostrar para as pessoas que Cristo é o que dá o sabor para a nossa vida, que Cristo é que dá a luz para a nossa escuridão, para os nossos momentos difíceis e traz a luz mostrando tudo que está errado, tudo que nos está trazendo a tristeza e tudo que está tirando a nossa paz. Então, através de nós, o mundo vai reconhecer a paz. Através de nós, o mundo vai reconhecer a verdadeira felicidade e o caminho para ter isso, que é o próprio Jesus. Então, ainda há esperança. Mas se não houver nenhum justo na nação, infelizmente, já era. Mas Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Então, se tu tá vivo, ainda há esperança. Se tu tá vivo, eu posso ser a portadora, uma mensageira de Deus para tua vida e dizer que você pode encontrar a luz. Se você está se sentindo lá no fim do túnel, você pode encontrar a luz.
se você tá se sentindo feliz e satisfeito com a sua vida, você pode também encontrar o sentido. O sentido, você diz, mas eu já encontrei o sentido, eu já tô feliz. Talvez você esteja sendo enganado. Talvez o que você tá vivendo pode trazer perdição pra sua vida. E eu te desafio a aceitar Jesus. Eu te desafio a dizer, a seguir esse caminho. Se tu não achar bom, se tu não achar essa luz, se tu não achar esse sabor pra tua vida, se tu achar ruim, tu pode parar. Mas eu garanto que tu não vai se arrepender. O único arrependimento que tu vai ter é de não ter aceitado a Jesus antes. E se tu se afastar, tu vai se arrepender. Então, é o meu incentivo. Mais uma vez eu repito, é um incentivo para tu conhecer o verdadeiro Cristo e para que você que já conhece não desista. Não desista, sabe? Porque você é importante para Deus. Deus, ele se alegra com você. Ele se alegra porque você encontrou a ele. Ele se alegra porque por sua morte lá na cruz ele resgatou a sua alma. Amém? Você é importante, você é exclusivo, né? Você diz, mas tem tanta gente no mundo, porque eu sou exclusivo? Porque Deus, ele consegue ser exclusivo para todo mundo. Deus é o único Deus que é disponível 100% do dia para todo mundo. É o único ser capaz desse poder. É o único ser que detém esse poder de ser 100% disponível o dia todo para todo mundo. Qualquer horário você pode falar com ele, você pode orar, você pode sentir a presença dele em qualquer momento, em qualquer horário do dia. E todo mundo consegue, todo mundo. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz.